Bem-vindos à parte 2 da nossa aula sobre intervalos. Na aula passada nós falamos o que é intervalo, como medir um intervalo e como classificar um intervalo. Nós vimos, na verdade, que um intervalo pode ser classificado de duas formas, a forma quantitativa e a forma qualitativa. E nós focamos ali na forma quantitativa, inclusive eu deixei um exercício sobre isso, e hoje nós vamos falar da forma qualitativa de se classificar um intervalo. Antes disso, vou dar a resposta do exercício da aula passada. O exercício era este. A ideia era você me dizer se esses intervalos que eu propus aqui são ascendentes ou descendentes e também que intervalos são esses quantitativamente falando. Se são intervalos de quinta, sexta, sétima, cada um aqui vai apresentar um intervalo próprio. Então, no exemplo que eu dei, de Dó1 para Mi1, terça ascendente. Como você poderia saber isso? Através desse círculo de notas que está aí na tela. Basta você olhar aqui essa nota Dó e a nota Mi e contar. O Dó é 1, 1, 2, 3. Dó, Ré, Mi. Então, se você subiu de Dó para Mi, você subiu uma terça ascendente. Por isso a resposta é terça ascendente. É só fazer o mesmo com os demais intervalos. Em algum lugar aqui pode ser que não seja ascendente, que seja descendente. Então, tem que ficar bem atento, bem atenta ao número que aparece na frente da nota, que é o número que indica a região aqui do piano onde essa nota está, ok? Bom, é isso. Eu acredito que você já tenha entendido até na aula passada o que tinha que fazer. E a resposta para essa atividade é esta. Aproveita para tirar uma foto, um print da tela. Compare com as suas respostas. Se estiver tudo correto, meus parabéns. Se por algum motivo você errou e ainda não entendeu onde ou por que errou, deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário para que a gente possa te ajudar. Fechado? Então vamos seguir agora com a forma qualitativa de classificar um intervalo. É o seguinte, um intervalo, além dele ser uma primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante, ele também tem uma qualidade. E tem nome essa qualidade. Essa qualidade pode ser um intervalo diminuto, letra D minúscula, menor, M minúsculo, maior, M maiúsculo, justo, J maiúsculo, ou aumentado, A maiúsculo. Eu estou deixando claro aqui essas letras D, M, M maiúsculo, J e A, porque é a maneira que eu decidi utilizar nesta aula para abreviar, tá? Essa classificação para que você entenda. Mas na cifragem, por exemplo, de uma música, nas cifras e no mundo teórico musical como um todo, podem ser usados outros símbolos para significar as mesmas coisas, tá? Então, aqui para esta aula, esses são os símbolos que eu vou usar representando cada uma dessas qualidades de intervalo. Diminuto, menor, maior, justo e aumentado. Fechado? Muito bem. Vamos lembrar uma coisa importante também sobre intervalos em relação à forma quantitativa que a gente viu na primeira parte desta aula? Eu estou me referindo aos intervalos equivalentes, que são basicamente o quê? Aqueles intervalos que, apesar de terem um número diferente, equivalem à mesma nota. Por exemplo, o intervalo de primeira aqui, neste exemplo, é a nota Dó. E se a gente for lá para a oitava, a gente vai ver que também é a nota Dó. Portanto, o intervalo de primeira e o intervalo de oitava são notas equivalentes. Podem estar em alturas diferentes. Essa aqui vai ser mais grave que a outra, mas é a mesma classe de nota. O intervalo de segunda equivale à nona. Pode ver que a segunda é uma Ré, a nona também é uma Ré. Então, isso sempre vai acontecer, tá? Um intervalo de primeira sempre vai ser a mesma classe de nota de uma oitava. Uma segunda sempre vai equivaler a uma nona. Uma terça sempre vai equivaler a uma décima, uma quarta a uma 11ª, uma quinta a uma 12ª e uma sexta a uma 13ª, uma sétima a uma 14ª e assim por diante. Isso é bem importante porque, na hora de classificar qualitativamente um intervalo, dizer se ele é maior, menor, diminuto, justo, essa equivalência permanece. Então, se eu disser que essa primeira, por exemplo, é uma primeira justa, então eu estou dizendo automaticamente que a oitava também é justa, porque são equivalentes. Se eu disser que a segunda é maior, eu estou dizendo que a nona é maior. Tudo bem?
Então, nós vamos estudar de 1 a 8 e já vai ser suficiente para saber todos os outros intervalos, tá? Como seriam classificados qualitativamente. Espero que tenha dado para entender. Vamos seguir aqui. Portanto, pensando de 1 a 8, a gente pode dizer que os intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava recebem essas classificações. Ou são intervalos justos, ou aumentados, ou diminutos. Por outro lado, intervalos de segunda, terça, sexta e sétima podem ser maiores, menores, aumentados ou diminutos. Observe que a diferença, então, entre este grupo de cima e este grupo aqui de baixo está nesses intervalos. Enquanto intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava podem ser justos e não maiores ou menores, ou seja, não existe quinta maior, quinta menor, quarta maior, quarta menor. Cuidado até na hora de se referir a um acorde ou a um intervalo para não dizer isso. Ah, faz uma quinta menor. Quinta menor não existe. Ou é justa, ou é aumentada, ou é diminuta. No caso dos intervalos de segunda, terça, sexta e sétima, ocorre o oposto. Eles nunca vão ser chamados de justo. Não existe intervalo de segunda justa, terça justa, sexta justa ou sétima justa. Esses intervalos serão maiores ou menores e o que passar disso é aumentado ou diminuto. Tudo bem? Isso é bem importante. Agora, como é que a gente sabe se um intervalo é justo, aumentado, diminuto, maior, menor? A gente vai precisar, para isso, primeiro, ter um intervalo, ou seja, ter duas notas. E segundo, fazer algumas continhas, tá? Então, eu vou de cara colocar aí na tela um exemplo para você de cada um desses intervalos. Então, não se assuste com esse monte de informação que vai aparecer agora, porque você vai entender como isso vai te ajudar, tá bom? Aqui ao lado, o assunto do slide anterior, mostrando quais podem ser justos, quais podem ser maiores e menores. E aqui, do lado esquerdo, essa tabela de referência que vai te ajudar bastante também. Olha só, aqui à esquerda nós temos uma coluna com todos os principais intervalos que existem. Em amarelo, nós temos a distância necessária entre as duas notas para que esses intervalos, aqui ao lado, sejam entendidos, tá? Ou seja, eu tenho uma primeira justa, olhando aqui o primeiro exemplo lá em cima, se eu tiver 0 tom de distância entre as duas notas. Eu tenho uma segunda menor se a distância entre essas duas notas for de meio tom, e assim por diante. E olha só, temos também um exemplo na forma ascendente e um exemplo na forma descendente. Então, vamos seguir aqui com bastante calma, que essa parte aqui eu sei que pega um pouco. Primeiro, nós vamos ler o nome de cada um desses intervalos dessa primeira coluna, para que você se habitue a olhar o símbolo, a letra e saber a qual intervalo se refere, tá bom? A qual qualidade se refere. Então, vamos lá. Temos aqui primeira justa, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta diminuta, quinta justa, quinta aumentada, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e oitava justa. Esses são os principais intervalos. Ao lado, as distâncias necessárias para que a gente obtenha cada um desses intervalos. Ao lado, um exemplo desses intervalos na forma ascendente e, na última coluna, um exemplo na forma descendente. Deu para entender? Então, vamos lá. Primeira justa, eu preciso ter 0 tom de distância e o exemplo aqui é de Dó2 para Dó2. Estamos falando da mesma nota na mesma altura. Portanto, a distância entre um Dó2 para outro Dó2 é 0 tom. Por isso que tanto na forma ascendente como descendente, como as notas são as mesmas, Dó2 para Dó2, o intervalo é de primeira justa. Agora, quando nós falamos em segunda menor, a coisa muda um pouco de figura. Para eu ter uma segunda menor, a distância precisa ser de meio tom. No exemplo aqui na forma ascendente, nós temos um Dó2 subindo para Ré2. Então, Dó2 para Ré2, primeiro pensando na forma quantitativa, nós temos uma nota Dó e uma nota Ré. Não importa se é bemol ou não. Então, Dó, Ré, já temos uma segunda. Mas para que essa segunda seja uma segunda menor, é necessário que a distância seja de meio tom. Portanto, esse Ré se torna Ré bemol. De Dó2 para Ré bemol 2 a
meio tom, portanto, uma segunda menor ascendente. Agora, e se eu quisesse uma segunda descendente? Então, eu pensaria de trás para frente, né? O círculo ao contrário. Dó, si, descendo. Dó, si. Portanto, a nota si é a segunda da nota dó. Já temos uma segunda, dó e si. Qual é a distância de um dó para um si? Dó, si, meio tom. Então, de dó para si, nós já temos automaticamente uma segunda menor, porque já há uma distância de meio tom. Tá dando para compreender? Eu sei que essa parte pega um pouco mesmo, tá? Tem que ir com calma. Olha, vamos falar de mais um exemplo aqui. Segunda maior. Para que eu tenha uma segunda maior, primeiro eu tenho que ter uma segunda. Subindo, a partir da nota dó, eu tenho dó, ré. Então, a nota ré é uma segunda. Descendo, eu tenho dó, si. Então, a nota si é uma segunda descendente. Agora, para que eu tenha uma segunda maior, tanto ascendente quanto descendente, é necessário que haja um tom de distância entre essas duas notas. De dó para ré, dó, ré, se você calcular, você vai ver que é um tom. Então, já temos uma segunda maior. De dó para si, é meio tom. Então, para que isso se torne um tom, nós precisamos usar um bemol na nota si. Isso vai distanciar a nota si da nota dó, criando, então, um tom de diferença e, portanto, de dó para si bemol, descendo, né, de forma descendente, nós temos uma segunda maior, que é o exemplo que está aqui, ó, dó 2 para si bemol 1, já que esse si já está na oitava anterior, por isso que é o número 1, tá? Se fosse um si bemol 2, a gente estaria subindo de dó até si. Nesse exemplo, a gente está descendo, por isso que é si bemol 1. Bom, tem aqui exemplo para cada um dos intervalos, seguindo esse mesmo princípio. Se você quer um intervalo específico, por exemplo, uma quarta aumentada, você precisa, primeiro, encontrar a quarta que você quer e depois calcular qual a distância e fazer com que essa distância se torne uma distância de 3 tons. Quando isso acontecer, quando você tiver uma quarta e essa quarta estiver a 3 tons de distância, aí você terá uma quarta aumentada. É assim que funciona. Vou deixar um exercício agora para você, tá? Para que você possa exercitar isso, que é este exercício aqui. A ideia é você tirar uma foto, tirar um print, de repente até imprimir, se achar que vai ser interessante para você, mas eu quero que você crie um exemplo na forma ascendente e na forma descendente para cada um desses intervalos que está aí no seu lado esquerdo da tela, tá? Eu deixei a primeira justa pronta, então Lá3 para Lá3, primeira justa porque a distância é 0. Mi bemol 3 para Mi bemol 3 também, mesma nota, distância 0, primeira justa. Repare aqui ao lado, ó, no enunciado do exercício, que eu peço para que você crie exemplos aleatórios. Então, ao contrário daquele exemplo anterior, vou voltar aqui. Eu usei sempre a nota Dó 2 como ponto de partida, tá vendo? Para que a visualização fique mais fácil para você. Já nesse exercício que eu estou propondo, eu prefiro que você não use, por exemplo, a nota Lá3 sempre como ponto de partida e aqui ao lado a nota Mi bemol 3 como ponto de partida. Não. Para cada intervalo, use uma nota aleatória e forme esse intervalo a partir da nota que você escolher. Tá? Isso vai fazer com que você exercite ainda mais essa questão dos cálculos, tá? Que precisam ser feitos para que você chegue no resultado que você quer. Tudo bem? Ok, então eu vou deixar mais um exercício agora para você. Lembra do exercício que eu até deixei a resposta agora há pouco, da aula passada? Pois é, você teve que fazer uma classificação quantitativa naquela aula. Agora eu coloquei aqui na tela os mesmos intervalos, porém eu quero que você classifique de forma qualitativa. No primeiro exercício eu tinha dito lá que de Dó 1 para Mi 1 havia uma terça ascendente, só isso. Agora, eu não quero apenas saber se é ascendente ou descendente. Eu quero que você me diga qual é a qualidade desse intervalo. A resposta que eu coloquei aqui, por exemplo, é que de Dó 1 para Mi 1, o intervalo é de terça maior. Aqui já está unida, então, as duas classificações, tanto na forma quantitativa, terça, como na forma qualitativa, maior. Tudo bem? Como é que você sabe que essa terça é maior? Porque eu vi na tabela aqui
que uma terça, para ser maior, dá uma olhada aqui, ó, terça maior, ela precisa ter 2 tons de distância. E se a gente avaliar a distância da nota Dó 1 para a nota Mi 1, nós vamos ver que há 2 tons de distância. Olha aqui, ó, nota Dó para nota Mi. De Dó para Ré é 1 tom, de Ré para Mi, mais 1 tom. Ou aqui no círculo de notas, de Dó para Ré, 1 tom, de Ré para Mi, 1 tom. Portanto, de Dó para Mi, 2 tons. Se é uma terça e tem 2 tons de distância, então é uma terça maior. Ok? A resposta para esse exercício provavelmente virá na próxima aula, assim como foi feito em relação à aula anterior. O que eu diria para você, então, para você chegar no resultado e conseguir fazer essas classificações de maneira mais fácil, porque eu sei que não é fácil. Se você tiver 3 ferramentas em mãos, que eu vou te dar agora, você consegue classificar com muito mais facilidade o intervalo. As ferramentas são essas. A tabela contendo os principais intervalos e as distâncias necessárias para que a gente possa obter esses intervalos. O círculo de notas naturais para que a gente possa classificar de forma quantitativa o intervalo. E o círculo cromático com todas as notas, incluindo sustenido e bemol, para que você possa fazer a medição de quantos tons, ou seja, medir a distância entre essas duas notas, né? Quantos tons há entre as duas notas que você escolheu. Vou dar um exemplo aqui para te ajudar mais ainda sobre isso, tá? Imagine que você queira saber o intervalo entre a nota Dó sustenido 4 e a nota Lá. Tá? Então, queremos saber qual é o intervalo, nas duas formas, quantitativa e qualitativa, qual é o intervalo entre Dó sustenido 4 e Lá 4. Qual que seria o caminho? Primeira coisa, a gente precisa saber quantitativamente qual é esse intervalo. Se eu tenho um Dó sustenido 4 indo para um Lá 4, eu estou subindo. Então, de forma ascendente, eu vou considerar esse Dó como Dó 1. Lembra que na forma quantitativa, não importa se é sustenido ou bemol, você ignora. Você considera apenas a nota Dó. E eu vou contar de Dó até chegar no Lá, qual é o número que eu vou ter. Então, o Dó é 1, aí Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol 5, Lá 6. De novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, já sabemos que de um Dó sustenido 4 para Lá 4, o intervalo é de sexta. Já coloquei o número 6 aqui. Agora eu preciso saber se esse intervalo é maior ou menor, ou diminuto ou aumentado. Preciso saber a qualidade, classificar de forma qualitativa. Para isso, eu preciso saber qual é a distância entre um Dó sustenido 4 e um Lá 4. Como que eu vou calcular isso? Usando o círculo que está aqui ao lado, o círculo cromático, que tem todas as notas. Vamos circular as duas notas. Então, a nota Dó sustenido e a nota Lá estão marcadas. E agora eu vou contar quantos tons há. Vamos contar de meio em meio, somando para saber quantos tons há entre essas duas notas. Ó. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ou seja, de Dó sustenido para Lá, ou Dó sustenido 4 para Lá 4, há 4 tons de distância. Tá? Ou seja, de outra forma, falando de outra forma, não é porque é um Dó sustenido 4, tá? Sempre que você for querer saber qual é a distância de um Dó sustenido para uma nota Lá ascendente, subindo de um Dó sustenido até um Lá, você terá 4 tons de distância. Poderia ser Dó sustenido 3 para Lá 3, Dó sustenido 2 para Lá 2. Contanto que os números sejam os mesmos para as duas notas, a distância sempre será de 4 tons. E a grande questão é, se eu tenho uma sexta e essa sexta está a 4 tons de distância, uma nota da outra, que intervalo é esse? É uma sexta o quê? Aí a gente vem para essa tabela que contém os intervalos e as distâncias e verifica as sextas, olha. Sexta maior, 4 tons e meio. Sexta menor, 4 tons. Então, a resposta é sexta menor, tá? É isso que nós temos. Olha aqui em cima. De Dó sustenido 4 para Lá 4, temos uma sexta menor
pois a distância é de 4 tons. Viu só? É assim que a gente classifica. Então, essa ferramenta que eu apresentei para vocês aqui, contendo essas três ferramentas, né? A tabela com os intervalos e as distâncias, o círculo de notas naturais para você calcular numericamente, né? Quantitativamente, e o círculo cromático para você somar aí quantos tons há entre uma nota e outra e poder fazer a classificação qualitativa. Com isso aqui, você resolve as suas classificações de intervalo. Então, tira um print dessa tela agora, tire uma foto, utilize esse slide que você está vendo, porque vai te ajudar bastante, tá bom? E com isso a gente encerra, pelo menos, essa primeira parte sobre esse assunto, ou melhor, essa segunda parte, tá? Nós basicamente falamos sobre intervalos, o que são intervalos, como medir, como classificar, tanto na forma quantitativa como também qualitativa. Falamos sobre a forma ascendente e descendente, e também falamos como usar círculo de notas e tabela de intervalos, tá? Para que você possa realizar os exercícios da melhor maneira possível. Como eu disse, eu sei que não é um assunto fácil, então nós vamos voltar nesse assunto, talvez de forma mais mastigada ainda, fazendo vários exercícios para que você possa compreender. Provavelmente a parte 3 dessa aula será fazer exercícios, responder e fazer outros exercícios para pegar a manha, tá? Para que você se acostume com esse assunto. Lembrando que intervalos estão presentes em toda parte quando falamos de música, de harmonia, de melodia, tá bom? Então, é muito importante que você domine bem esse assunto. Fechado? Beleza, então até a próxima aula.